Fala, Léo, tudo bem? Boa tarde aos amigos aí da TV 247. Cadê o Léo Stoppa? Você tá aí, atrás da musiquinha? Já Fala. cheguei, Léo. Ah, você já chegou. Tá vendo? Tudo é possível naquele que crê. Você tem que acreditar que depois daquela musiquinha eu vou aparecer. Aí Ah, funciona. ô, Léo, você botou uma musiquinha muito longa, cara. 4 minutos de espera é muito. Eu sou muito aflito, eu sou ansioso. Eu vou fazer um especial pro Léo ao quadrado, Léo, porque eu tô usando aqui o do programa da noite. Aí não sei se você reparou, mas tá link aqui, é do canal Leonardo Stolpo. Vou fazer a mesma musiquinha, a mesma contagem, porém com o Brasil 247, TV 247, tudo direitinho para a partir da semana que vem a gente já poder utilizar esse recurso, porque isso é importante, porque senão as pessoas perdem o início do programa. Ô, Mas Léo, como então ele está esperando o Léo ao quadrado de sábado, né? faz de 1 minuto só, ou no máximo 2 minutos, porque senão eu não aguento. É muita aflição. Ô, Léo, deixa eu te falar uma coisa. Você inventou um novo tipo de exploração. Não é a exploração do trabalho pelo capital, é a exploração do capital pelo trabalho. Por quê? Porque é o seguinte, esse Léo ao quadrado extra está acontecendo por pedido seu, Léo. Né? E eu sou seu colega, evidentemente, nós somos colegas de trabalho, mas calhou de eu ser seu chefe também. Agora era para eu estar dormindo na rede, descansando, e eu estou aqui só porque você me mandou trabalhar, Léo. Agora, como é que explica isso? Como é que Marx explicaria isso? Ô, Léo, isso é a grande revanche. Quando a gente mostra para o capitalista que trabalhar não é tão legal assim, quando o capitalista participa da linha de produção. Mas Marx não conheceu essa nova modalidade em que o patrão trabalha com o empregado, assim, no mesmo programa. Isso aí para Marx é uma coisa distante. Nos tempos de Marx, os patrões ficavam tão distantes dos empregados que Manchester, não sei se fala Manchester ou Manchester, não sei qual que é o nome, a forma bonitinha. Tá bonito. Explica, eu tô Tá gostando. bonito, né? Eles criavam muros, Léo. Por quê? Nos subúrbios de Manchester, ou Manchester, para quem gosta, eles tinham lá empregados vivendo em situação deplorável. Então, o que a administração da cidade decidiu fazer? Isso nos tempos de Marx. Eles decidiram criar muros para que os patrões pudessem passar tranquilamente nas ruas sem ver a pobreza acontecendo nos subúrbios da cidade. Eu não imaginaria que isso aconteceria novamente, mas a Vale está fazendo a mesma coisa. Ela está criando um muro para que as pessoas não vejam a destruição que ela causou no meio ambiente. Mas talvez agora, nessa nova etapa do trabalho brasileiro, talvez o governo decida que no lugar de cuidar para que a gente tenha transformação social, para que a gente não tenha pobreza, é só criar muros para que ninguém veja a pobreza. E não pense você que está muito difícil, não. Afinal de contas, a melhor forma de criar um muro para que as pessoas não conheçam os problemas da administração é enfiando dinheiro nas emissoras de televisão para que elas escondam a realidade que acontece nos governos liberais, onde uma pequena quantidade fica rica e uma grande quantidade morre de fome. Mas, Léo, explica aí para o pessoal. Você que está assim, explorando o trabalho do capital aqui, é uma coisa muito louca, né? Então, assim, olha, o que acontece? Existe um divisor de águas no nosso trabalho de comunicação política, no nosso trabalho de militância política. E esse divisor de águas é o seguinte: até o momento da eleição do Bolsonaro, a gente lutava arduamente e trabalhava, sabe, trabalhar de suar a camisa mesmo, para evitar que o Brasil caísse nas mãos daquilo que a gente imaginaria que ia ser o pior governo da história do Brasil. A gente não conseguia ver no pior governo da história do Brasil algo divertido para fazer, que é rir do Bolsonaro. Depois que o Bolsonaro foi eleito, o Bolsonaro passou a passar tanta vergonha que antes eu ficava decepcionado que vinham os bolsominions me atacar. Eu pensava, gente, estou fazendo um trabalho com tanto carinho, tentando trazer informação, tentando explicar para as pessoas o que está por detrás de todas essas intenções bizarras. E aí, de uma hora para outra, vence o Bolsonaro, e o Bolsonaro, antes de tomar posse, começa a envergonhar tanto os bolsominions, que agora, todo minuto que eu puder aproveitar para falar, é melhor já ir se acostumando, eu quero. Aí, nesse momento, o empregado vira para o patrão e fala, vamos fazer hora extra sábado, porque o trabalho ficou divertido. O trabalho ficou divertido. Antes, e o mais interessante era o seguinte, eles falavam, vai acabar a boquinha. Olha, se tem um treco que dá dinheiro no YouTube é humor. Eles transformaram
atividade que era uma atividade extremamente séria, que é a atividade do comentarista político, em uma atividade de humor. Nesse momento, Felipe Neto, essa turma aí deve estar desesperada, porque todo comentarista político do Brasil deixa de ser um comentarista político e passa a ser um humorista, porque o objeto do comentarista político, que antes era política, era uma coisa passível de críticas sérias, agora torna-se um objeto de humor. A crítica política agora tem como o seu principal alvo um grande humorista, que está longe de ser um administrador, e é um grande humorista. Então, ficou divertido fazer crítica política. Olha, eu não comemoro a saída dos médicos cubanos de forma alguma, mas eu vejo uma grande oportunidade para o pobre entender que é pobre. E dentro disso, eu vejo uma grande oportunidade para rir da cara do caboclo que continua tentando defender as atitudes do Bolsonaro. Léo, mas por isso mesmo, né, que muitos o chamam de Bozo, né, numa alusão ao famoso palhaço, né? Já que você falou dessa questão de passar vergonha e tal, eu queria trazer para você a capa do jornal francês Le Monde, nesse sábado, extensa reportagem sobre o Brasil, né, em que eles dizem o seguinte, que o Bolsonaro declarou guerra à educação, guerra à escola. Está falando do projeto Escola Sem Partido, e aí eles escutam até na matéria um professor da USP que fala o seguinte, bom, como é que nós vamos estudar sociologia sem falar de Marx? É impossível, né? Assim como é impossível estudar economia sem falar de Adam Smith. Mas você nunca viu ninguém da escola sem partido defendendo que no ensino de economia não se fale de Adam Smith, né? Então, obviamente que a escola sem partido é um projeto de domínio ideológico, né? Enfim, esse tema está na capa do Le Monde, curiosamente falando que é impossível você passar pelas ciências sociais sem passar pelo marxismo. Exatamente, Léo. E o mais interessante a respeito do marxismo é que ele é apresentado para o alienado de uma forma completamente diferente da qual ele é apresentado nas escolas. Porque a grande crítica de Marx é a alienação do trabalhador em relação ao trabalho. Isso é uma coisa que, quando a gente presta atenção na atual sociedade, a gente vê que nem é tanto a exploração capitalista do fato da riqueza ficar com o patrão, mas o distanciamento da pessoa do trabalho que antes dava prazer. Você imagina que um artesão antigamente era como se fosse os comunicadores de hoje. Imagine você, Léo, que nós ainda temos aquilo que é o prazer de realizar essa atividade. Por isso que eu faço questão de fazer essa hora extra aqui e trazendo aqui um comentário da Yara Teresina Bart de Azevedo. Léo, o valor da hora extra no final de semana é pago com acréscimo de 100%. É só um parênteses rapidinho aqui antes de voltar no assunto. Muito obrigado, tá, Yara, pelo comentário. Mas olha só, o que é importante... Não, mas a relação ainda é do capital. Mas olha, gente, o que é importante que as pessoas entendam? Toda vez que você quer destruir um determinado teórico e criar em cima daquele teórico a responsabilidade do problema, você distorce absolutamente tudo. A crítica de Marx à questão capital-trabalho, capitalista-trabalhador, é principalmente o fato de terem transformado uma coisa que antes era prazerosa. Imagina que antes um trabalhador, ele idealizava aquilo que ele ia produzir, né? Idealizava, vamos imaginar aí um sapato, uma roupa, ele ia desde o projeto até entregar o produto, era o artesão. De uma hora para outra, esse artesão foi convertido em simplesmente uma peça dentro de uma grande engrenagem que é uma máquina. Então a crítica de Marx ela é muito grande em cima de como as pessoas, os seres humanos foram alienados de uma coisa que ele considera muito importante. O alienado brasileiro acha que Marx é contra o trabalho, muito pelo contrário. O Marx era a favor do trabalho como sendo parte da vida da pessoa. Então você imagina, olha, eu faço esse trabalho meu de comunicação social, porque eu tenho prazer em fazer esse trabalho, e é por isso que não me incomoda vir ao sábado fazer um trabalho desse. Agora, imagina você se chegasse para mim esse trabalho todo pronto e eu tivesse simplesmente que chegar aqui, ler um teleprompter, eu não pudesse escolher minha roupa, eu não pudesse escolher o Temer, eu tivesse simplesmente que ler um teleprompter. Isso é a industrialização do trabalho, é a maior crítica do Marx. Mas o que eles pegam a respeito do Marx? Eles pegam simplesmente mais-valia. Léo, isso que você descreveu se chama Rede Globo. Exatamente, é a industrialização do trabalho. A industrialização está presente em tudo. Você pode ter ali uma pessoa, um alfaiate, que existe até hoje, que é o artesão, mas você tem a indústria de roupa, que faz as roupas em larga escala. Dentro de o problema da indústria de roupa
não é para Marx necessariamente o fato da indústria de roupa estar prejudicando o artesão. A indústria prejudicou o artesão porque o artesão agora tem um grande concorrente. Não, a indústria transformou uma quantidade muito grande de artesãos que antes eram seres humanos pensantes em máquinas. Não, só fazer um comentário aqui, Léo. Primeiro vou agradecer aqui a Ângela Maria, que chegou como membro do canal. Muitas pessoas nos comentários estão dizendo aqui que o Brasil virou piada mundial, né? Como está nessa matéria do Le Monde, como saiu, né, na imprensa internacional de maneira geral. Eu queria só compartilhar com você um post que eu acabei de compartilhar no meu Facebook, que é de um cientista político chamado Luiz Felipe Miguel, professor da Universidade de Brasília. Ele vai tirar férias, provavelmente vai viajar para o exterior, não sei se vai para Portugal, e ele disse assim, ó, pensei em fazer uma camiseta assim, sou brasileiro, mas não sou fascista. Aí depois ele pensou mais, não, vou fazer assim, sou brasileiro, mas não sou demente. Aí ele parou, pensou bem e falou assim, quer saber? Eu vou treinar o sotaque castelhano e vou sair dizendo por aí que eu sou uruguaio. É mais fácil, fala que é uruguaio do que ficar tentando explicar que você é brasileiro. Explicar vai ser tão difícil, é bem difícil. Eu falo que, olha, o estereótipo é uma coisa que carrega a pessoa. Toda vez que eu falava que eu era brasileiro, as pessoas me convidavam para jogar futebol, e eu não sei jogar futebol. Todas as vezes que a Jennifer estava numa circunstância social e ela falava que ela era brasileira, ela é brasileira, né? Ela sempre começava a ser tratada de uma forma menos respeitosa. Isso porque a mulher brasileira fora do Brasil, ela é desrespeitada por causa de uma campanha que aconteceu no governo Sarney, coincidentemente criada pelo Dória, e também porque o homem brasileiro fora do Brasil não é uma pessoa que pode ser aí um advogado, um engenheiro, não. Ele é ou um jogador de futebol, ou então ele necessariamente é um criminoso. Infelizmente, esses estereótipos acompanham as pessoas. E agora, o estereótipo de imbecil político e opressor fascista de país pobre, né? Porque é bem engraçado você imaginar o seguinte, olha, Hitler, ele veio com a piração nazista, porém liderando o país intelectualmente mais capacitado. A gente precisa admitir que dentro da Europa era o maior número de especialistas por metro quadrado, obviamente a Alemanha, né, dentro do mundo, e também toda uma estrutura militar que cresceu rapidamente. Ali era bem fácil você virar e falar assim, não, vamos ser nazistas porque somos superiores. Agora, nazista tupiniquim é uma coisa muito engraçada, né? Você já parou para pensar que tem eleitor do Bolsonaro que fala, agora vai ser Império do Brasil, mas peraí, como assim Império do Brasil? Sendo que o Brasil já se declarou colônia. Não, aqui é nazista da supremacia alheia. Nós somos nazistas para defender a supremacia branca americana sobre o Brasil. Tanto que a gente tem o chanceler, que agora fala do Trump como Deus, né? Também é outra piada. Aqui muitas pessoas falando assim, que vergonha. Gente, é o seguinte, cursinho básico de espanhol, dá para falar, não, eu sou uruguaio, e aí vamos nessa, vamos quando fala que é uruguaio, que é o mais fácil. E aí é o seguinte, Léo, então realmente não tem essa questão. É muito curioso, porque todas as ideologias fascistas ao longo da história tinham um componente nacionalista. No Brasil, como a gente já falou várias vezes, elas estão a serviço de um projeto de entrega da soberania, entreguista absoluto, né? Então, evidentemente, o Brasil se coloca como colônia, como você falou. Olha, e Léo, você falava isso com tanta frequência que parecia uma coisa absurda, né? Ah, não, Brasil, Estados Unidos, virar colônia, exportador de matéria-prima, né? Agora está mais do que claro, quem vai vir visitar o Bolsonaro em breve vai ser o John Bolton, que é o assessor de segurança do Trump, né? Que felicitou o Bolsonaro pela vitória, que foi peça-chave na invasão do Iraque, está muito contente com a vitória do Bolsonaro, né? E vai querer usar o Bolsonaro aqui ele vem com uma missão. A missão é impor sanções à Venezuela, porque os Estados Unidos querem que o Brasil faça o trabalho sujo em relação à Venezuela a partir de agora. E eu vou só fazer uma modificação antes de continuar o tema, que eu pensei em uma ideia ainda mais estratégica. Se você chega na Europa ou em qualquer lugar que você for passear e você fala que é cubano, de cara você escapa do negócio de ter votado no Bolsonaro e ainda é chamado de doutor. Então, a estratégia é essa, uruguaio não. Chega lá e fala que é cubano. É a melhor coisa que você vai fazer. Duas coisas de uma vez só, escapa de ter votado no Bolsonaro e ainda vão te chamar de doutor. Mas olha, Léo, você sabe uma coisa que eu fico tentando entender? É o seguinte, eu imagino o seguinte, quando você tem uma função dentro de uma república, você não contesta a república, você exerce aquela função. Ontem me perguntaram uma coisa muito interessante que me fez refletir sobre o imbecil que durante o tempo
do governo Dilma era contra o governo Dilma, mesmo sendo do Itamaraty. Uma pessoa me mandou uma mensagem daquelas de truncar a cabeça no programa da noite, perguntando para mim, olha, você aceitaria ser ministro do Bolsonaro? Uma pergunta bem complexa, você imagina, olha, a pessoa te faz uma pergunta se você aceita ser ministro de uma pessoa que você criticou por 3 anos. Aí eu pensei, se o Bolsonaro me chama como ministro, primeiro, ele não está chamando o Leonardo Stoppa. Quem está chamando o Leonardo Stoppa é a função presidente da República. E eu não posso negar, se eu for ter liberdade, que é o máximo que eu posso fazer para tentar exercer aquilo que eu acredito. Se eu fosse chamado para ser pau-mandado do Bolsonaro e realizar aquilo que ele pensa, obviamente não. Mas se eu fosse chamado para exercer um cargo dentro da presidência da República, com as minhas convicções, ainda que fosse no governo Bolsonaro, eu não poderia negar essa função à pátria. Por quê? Porque se eu fui chamado para exercer aquilo, eu fui chamado para eu exercer, e não eu ser um grande palhaço naquele contexto. E aí eu fiz um link ao nosso novo futuro ministro das Relações Exteriores. O cara faz parte de um órgão dentro do qual ele é obrigado a defender a República, e porque ele tinha divergência ideológica com o ex-presidente da República, ele de dentro do Brasil fazia uso de um cargo que é obrigação respeitar e defender os interesses nacionais para ir contra o presidente da República. Olha que imbecilidade. Olha aonde o Brasil chegou. O que eu penso é o seguinte, por mais que uma pessoa tenha divergência com o governo, ela, num cargo do Itamaraty, ela tem a obrigação de defender a função presidência da República, de defender o seu país. E o cara, como um diplomata, ele fazia oposição ao presidente da República, para o qual ele era um diplomata. É uma coisa completa sem nexo que aconteceu nos últimos anos nas funções do poder dentro do Brasil e, obviamente, nas instituições importantíssimas como o Itamaraty. Claro, Léo, mas a Dilma sempre foi muito republicana, não perseguia, não punia, deixava que todos se expressassem, inclusive delegados da Polícia Federal que a atacavam em redes sociais. Eu vou agradecer 3 membros que chegaram no canal, 3 meninas, né? A Márcia, a Ângela e a Valéria, que chegaram aqui durante o programa já. E vou agradecer também a Isadora Dias, que é catarinense. Ela fala, pior do que dizer que você ter que dizer que é brasileiro é assumir a identidade catarinense, o estado que mais votou no Bozo. Vou começar a dizer que sou cearense. Nesse país só está dando orgulho de ser nordestino, orgulho nordestino. E a Simone está dizendo, pior ainda é morar no Rio de Janeiro, que é a cidade de Bolsovite. Bolsovite, porque é a conjugação de Bolsonaro com Witzel, né? E as pessoas estão dizendo que o Witzel, o Dória e o Bolsonaro, né, vão colocar o Brasil na mira das instituições aí de defesa dos direitos humanos, porque os 3 defendem, né, que a polícia possa sair matando sem perguntar, né, enfim, sem direito de defesa, sem absolutamente nada. É a barbárie institucionalizada. Então, obrigado aí, meninas, pelos comentários e também pela inscrição aqui como membros do canal. Ô, Léo, mas você queria falar sobre a pedagogia Bolsonaro. O que você aprendeu? Você já sabia, na verdade, mas o que você acha que os bolsominions poderão aprender ou já terão aprendido nessas 2, 3 semanas aí depois da eleição? Léo, o trabalho que eu faço é um trabalho pedagógico, é um trabalho de orientação, são 3 anos tentando explicar para as pessoas um pouquinho de política, um pouquinho de economia, um pouquinho de consciência de classe. Eu digo que o mais difícil de explicar não é que o pobre vai ser prejudicado pelo governo Bolsonaro, não é difícil explicar que o governo liberal prejudica as camadas mais necessitadas do governo, e não é difícil explicar que algumas pessoas precisam do governo. O difícil é conscientizar pessoas que acham que são ricas, que elas são essas pessoas que são pobres, precisam do governo e serão prejudicadas por um governo liberal. Eu tentei por 3 anos e foi bem difícil. Eu falo isso porque muitos amigos próximos que hoje eu percebo que perceberam que fizeram merda, eles não me escutaram, foram 3 anos trazendo teorias, fundamentação acadêmica, explicando, falando, e olha, muitas horas de falação por dia. O Bolsonaro, com menos de 1 mês, nessa última semana em especial, ele deve ter conseguido explicar para pelo menos a metade do seu eleitorado
que tem pobre no Brasil e que grande parte das pessoas que votaram nele não são representadas pelo governo dele. Aquele exemplo da cidade que deu 74% de votos para o Bolsonaro e perdeu 75% dos médicos, seja talvez o maior, digamos assim, a explicitação da performance do Bolsonaro como professor, como educador. Ponta O Bolsonaro... Paraná, Ponta Grossa. Ponta Grossa. O Bolsonaro está conseguindo coisas que talvez toda a esquerda não tenha conseguido ao longo dos últimos anos, que é dar uma aula de consciência de classe para os brasileiros. E ele vai conseguir muito mais. Nesse primeiro momento, ele conseguiu chamar a atenção das pessoas que usavam a medicina pública de que agora as coisas vão ficar um pouco diferentes, principalmente cidades que perderam aí uma quantidade bem grande de médicos. O Bolsonaro também aprendeu um pouquinho com isso. O Bolsonaro aprendeu que a saída dos médicos cubanos não retirou do Brasil terroristas, tirou do Brasil médicos, e isso vai ser um problema sério, porque ele não vai conseguir, com o atual orçamento disponível para o programa Mais Médicos, preencher essas vagas. Então, digamos que foi aquela coisa linda que acontece, Léo, que todo mundo que estudou licenciatura e pedagogia teve a experiência de assistir às aulas do Cortella, do próprio Leandro Carnal, falando que o trabalho do professor é um trabalho de dupla via. O professor ensina, o professor aprende. O Bolsonaro conseguiu ensinar para os alunos dele, ou seja, para os eleitores dele, que eles não seriam tão ricos assim como imaginavam, que eles precisam da saúde pública e que falar mal de Cuba pode ocasionar prejuízos para o Brasil. O Bolsonaro aprendeu um pouquinho que ele deve ficar com a língua dentro da boca, ele não deve humilhar outras nações. O Brasil é muito mais dependente de Cuba do que o contrário. Isso porque o Brasil depende de Cuba para que o seu programa de saúde pública funcione. Cuba depende do Brasil para quê? Para receber aquele dinheiro que ia para os médicos, né, para o programa Mais Médicos, que agora pode vir de outros países, afinal são 62 países que têm esse acordo com Cuba. Então, agora o Bolsonaro aprendeu com seus alunos que deve manter a língua dentro da boca, e também os alunos do Bolsonaro aprenderam com ele, que dependem da saúde pública. Fala comigo sobre esse novo livro aí do Gessé de Souza, A Classe Média no Espelho, Léo. Pois é, Léo, ganhei de presente do Gessé ontem, estava lendo aqui, você interrompeu minha folga, né? Vai ter que pagar hora extra em dobro, mas é muito e bom. Tem mais, Léo, eu já vou pedir o Gessé para eu fazer um vídeo sobre cada capítulo desse livro, porque me cobraram isso na live de ontem. Ah, muito bom, estava lendo, tem coisas muito interessantes. Na resenha em vídeo. O Gessé é um cara muito inspirado, né? Vale muito a pena, A Elite do Atraso já é um clássico, mas esse livro é muito interessante, né? Por quê? O que ele dizia na Elite do Atraso? Que todo o discurso de ódio que vinha sendo plantado no Brasil ia desembocar no fascismo. Ele não previa o Bolsonaro, né? Mas aqui ele vai fazendo uma radiografia da classe média, quando ela se olha no espelho, né, o espelho da classe média, intoxicada pelo ódio, acaba sendo o bolsonarismo, infelizmente. Por isso que a gente tem as pessoas não intoxicadas que nos assistem aqui, muita gente dizendo, por exemplo, é uma sensação de um exílio dentro do próprio país, é um exílio cultural, né? Você começa a ver as pessoas ao lado, você não reconhece como compatriotas, como irmãos, né? Como pessoas que têm, com quem você achava que dividia alguma coisa, né? Algum sentido comum, né? Então essa sensação de exílio está muito comum entre as pessoas aqui com quem todos convivem, né? Wilton Santos está dizendo aqui, Léo, no superchat: cadê as lideranças progressistas brasileiras para nos conduzirem na resistência ao fascismo? Muitos brasileiros querem lutar, mas não sabem como. O que podemos fazer? É sempre aquilo que você já falava também, Léo, antes mesmo das eleições, né, do papel das lideranças, enfim, de eventualmente parar o país, de chamar mobilizações, de mobilizar pela liberdade do Lula, mas as lideranças ainda estão meio que perdidas ali, esperando para ver o que acontece, né? Então, essa questão colocada pelo Wilton é muito importante. É uma questão importante e muito delicada, porque hoje temos uma situação completamente diferente da situação do governo Temer. Veja bem, a situação do governo Temer, as lideranças viraram as costas para Dilma e perderam uma oportunidade de derrubar o golpe, derrubar tudo que aconteceu. No momento que as lideranças viraram as costas para Dilma e permitiram que o golpe crescesse, o golpe cresceu muito mais, o golpe prendeu o Lula, o golpe desmoralizou a esquerda muito mais, e chega num ponto em que o golpe
conseguiu, ainda que com fraudes eleitorais, é muito importante fazer esse parênteses, para as pessoas não imaginarem que eu sou imbecil de achar que não existe aí a dopagem eleitoral do WhatsApp, que não existe a prisão do Lula, claro, mas ainda que com fraude eleitoral, o fascismo venceu. Então, hoje, a gente já não tem mais condições de fazer aquilo que poderia ter sido feito há um ano atrás, que era levantar, parar tudo e derrubar o governo. Hoje, a gente tem uma situação em que o governo eleito tem apoio muito grande das Forças Armadas, das polícias, e tentar parar tudo hoje pode significar borrachada no lombo. Mas as lideranças precisam se unir e se articular ideologicamente para, antes de parar tudo, a gente orientar as pessoas sobre o que está acontecendo. Porque tem muita gente aí que até hoje acredita na mamadeira de piroca e no kit gay. O que significa que a comunicação do Bolsonaro precisa primeiro ser neutralizada. Se você não neutralizar a doença, não adianta você querer achar que o paciente está curado. Primeiro a gente cura o Brasil. Depois que a gente curar o Brasil, a gente pode tirar o Brasil dessa quarentena de fascismo. Antes disso, não. É interessante, Léo, é muito interessante isso que você falou, está muito alinhado com o que disse o Gessé ontem, né? Trabalho de conscientização, de informação, de desintoxicação, né? O Brasil foi intoxicado, né? Então todas as células ali foram apodrecendo pelas fake news, pela mentira, pelo ódio, né? Pela divisão plantada na sociedade. Agora tem que ser um trabalho persistente, paciente, de informação e desintoxicação. Por isso que o teu trabalho é tão importante, por isso que a gente está aqui neste sábado, 5 horas da tarde, interrompendo aqui a leitura da Classe Média no Espelho, mas livro do qual já faço propaganda. Queria agradecer a Catiane também. Ô, Léo, a Andréia, lá de Brasília, fez um comentário mais cedo e dizia o seguinte, pô, pior é a situação de Brasília, né? Onde você tem muitos funcionários públicos alienados que votaram no Bolsonaro, mas não dão o braço a torcer. Mesmo agora está falando ali em acabar com a estabilidade do servidor público, né? Essa pedagogia está sendo muito interessante. Eu não sei se você se lembra, se você chegou a ver a foto dos servidores do Ministério do Trabalho que abraçaram o Ministério do Trabalho. Muitos desses servidores, provavelmente, também votaram no Bolsonaro. Se Brasília teve 70% de votos para ele, é possível que ali muitos servidores tenham votado nele. E depois, aí, de repente, descobrem que vai acabar com o Ministério e vão lá e abraçam o prédio. Essa pedagogia está vindo muito rápido, Léo. Está sendo uma coisa, assim, quase que instantânea. E aí, vai cair a ficha? Vai, Léo. E eu falo que nós, obviamente, o nosso trabalho de luta pela eleição do Haddad foi até o último segundo. Mas o Haddad não merecia pegar o Brasil doente que estava desenhado aí para o início de 2019. Sem a eleição do Bolsonaro, não existiria esse processo pedagógico. Sem a eleição do Bolsonaro, hoje a gente teria aí um monte de pessoas, né, apoiadores do Bolsonaro, fazendo confusões nas ruas, gritando que foi fraude, urnas fraudadas. Então, o que eu tento dizer nesse momento é que nada seria tão perfeito para a atual conjuntura ideológica brasileira que esse processo pedagógico do Bolsonaro. Claro que o Bolsonaro é a pior opção para a administração do país, mas é a única opção para a administração do povo. Agora, quando você pensa que Brasília, quando a gente imagina Brasília, né, o Distrito Federal, onde estão aí vários funcionários públicos, eles tiveram condições de dar 70% de votos para um governo que propõe liberalismo, o liberalismo é exatamente o fim do funcionalismo público. Então você vê que não tem nenhuma coerência ideológica entre o voto e a posição daquela pessoa. Tem um cara aqui que é um gozador, a gente vai ter que silenciar. Antes eu vou agradecer a Janaína pelo comentário, falou da pedagogia da dor que as pessoas estão tendo. Mas tem aqui um perfil em inglês que claramente é de zoeira, né? Ele está dizendo o seguinte, eu vou trabalhar na Havan, fora PT, né? O cara está dizendo que ele quer trabalhar na Havan. Trabalhar na Havan não deve ser o sonho de ninguém, né? Porque tem aquele cara lá como... Não ele não, Leo, ele é zoeira. Não, é zoeira, mas assim, o cara dizendo que quer trabalhar na Havan realmente é dureza, né? Deixa ele, exatamente, ele deve estar zoando exatamente o fato de que algumas pessoas das igrejas imaginaram que a Havan ia montar lojas em todas as cidades do Brasil e ia acabar com o problema do desemprego do Brasil. Porque gente, para vocês terem ideia, olha, eu convivo com muitos evangélicos
E recebi a visita de alguns evangélicos aqui que vieram para visitar a Luísa, parentes da Jennifer, e eles falaram exatamente isso, falaram que agora o Brasil vai melhorar. Por exemplo, o dono da Havan vai montar várias empresas no Brasil. Eu pensei, como assim? Você está falando comigo que o empresário vai acabar com o problema de desemprego que foi causado pela Operação Lava Jato para destruir as empresas brasileiras? Todo um cataclisma econômico que o Brasil está vivendo vai ser solucionado por um empresário que tem lojas Havan? Essas pessoas precisam dessa pedagogia. Precisam, Léo, mas ainda assim a esquerda precisa estar vacinada para um ponto. A economia deve ter alguma melhora, ainda que de leve, no ano que vem, porque são 3 anos de recessão. Né? O próprio Moro saiu da justiça, ou seja, sai da Lava Jato, não tem mais esse efeito Lava Jato na economia, o que ajuda a economia a crescer. Eles podem fazer uma bolha de crédito, então você pode ter muita gente voltando a comprar geladeira, coisas desse tipo, em 60 vezes, 70 vezes, e uma sensação de que as coisas podem estar melhorando. Então, uma melhora artificial na economia, que eu tenho chamado de uma bolha de consumo, não deve ser descartada do cenário do ano que vem. Deixa eu agradecer aqui a Dadá Quixadeira, que está participando do Superchat também. É óbvio que não vai ser o cara da Havan que vai tirar a economia brasileira do buraco, mas eu acho que eles vão fazer todo o esforço para criar uma bolha artificial de consumo no Brasil, Léo. Isso é muito arriscado porque isso implicaria em Bolsonaro trair dívidas de campanha. Por exemplo, se o Bolsonaro for criar uma bolha de crédito, automaticamente ele cria uma bolha de crédito através da utilização dos bancos públicos que ele prometeu privatizar para reduzir a taxa de juros e incentivar o consumo, uma taxa de juros que ele prometeu não interferir, e com isso ele bate de frente com grandes financiadores que são bancos privados. Então, claro que pode acontecer para tentar sustentar a popularidade do Bolsonaro, mas em compensação tira dele a base de apoiadores lá de cima. Então, não há possibilidade do Bolsonaro servir dois senhores. E o que ele tem demonstrado nos primeiros passos é que ele não vai trair as elites a favor da população. Se o Bolsonaro não tivesse feito propostas estranhas do tipo, olha, vamos colocar um chanceler e vamos diminuir as tarifas de importação. Diminuir tarifa de importação é uma forma de agradar a classe alta, que ela vai comprar os produtos importados, e ferrar a classe baixa, que precisa de trabalhar e produzir no Brasil. Você abre mão da produção do Brasil para trazer de fora. Uma política dessa não é compatível nem com incentivo ao crédito. Porque o que adianta você incentivar o crédito se as pessoas estão desempregadas? O cara, você pode julgar a taxa de juros em zero. Se o cara não tem dinheiro para pagar, ele não tem dinheiro para pagar. É igual o que eu falo com as igrejas evangélicas. Olha, meu amigo, o que você está fazendo agora nesse momento é desempregar o fiel. E 10% de nada é nada. Então, esse é o ponto. O que eu até falo que é o seguinte: se o Bolsonaro fizer uma coisa dessa, é até bom, porque ele vai estar traindo uma parte da dívida de campanha dele. Ele vai estar traindo os empresários. Banqueiro não quer incentivo por parte do governo. Os banqueiros querem comprar os bancos públicos. Então, como é que ele vai fazer esse investimento? Através do BNDES? Mas o BNDES não tem que acabar? É através do Banco do Brasil? Mas o Banco do Brasil tem que ser privatizado. A Caixa é a Caixa que vai incentivar uma bolha de consumo? De alguém ele vai ter que decepcionar, Léo. Ou ele decepciona elites, ou ele decepciona trabalhadores. Não dá para servir dois senhores. Ou ele acaba com os trabalhistas, ou ele bate de frente com a Havan. Ou ele incentiva o consumo, diminui os juros, ou ele vende os bancos privados. Alguém ele vai ter que decepcionar nessa brincadeira. Eu acho que ele pode copiar um pouco o que foi o governo do Marechal Eurico Gaspar Dutra. Quando o Getúlio Vargas caiu em 45 por uma conspiração militar, veio o Dutra, general, marechal, sei lá. Né? E aí o que se fez no governo Dutra? O Brasil tinha acumulado muitas reservas durante a Segunda Guerra Mundial. O governo Dutra, as pessoas têm traçado cada vez mais paralelos entre Bolsonaro e Dutra. O Dutra queimou as reservas brasileiras, baixando tarifas de importação e comprando quinquilharias americanas, porque era um governo de ocupação dos Estados Unidos no Brasil depois da Segunda Guerra. Os Estados Unidos chegaram e disseram, ganhamos a guerra, acabou a brincadeira, o mundo é nosso, o Brasil também é nosso, então vamos botar aí o nosso amigo Dutra e ele vai liberar geral. Depois o Getúlio voltou em 50 e se matou em 54, né? Também por pressão internacional. Então o que eu acho que pode acontecer? Não é nem Caixa, Banco do Brasil, não é a questão de você ter uma bolha inflada pelos bancos públicos. Pelo contrário, o que eu acho é que pode ter uma queima das reservas, porque Lula e Dilma acumularam muita gordura,
aqueles que, entre aspas, quebraram o Brasil, acumularam 380 bilhões de dólares em reservas. Então, você imagina o Paulo Guedes baixando tarifa de importação e, para evitar a desvalorização cambial, que viria com maior importação, começa a queimar reserva. O Brasil baixa de 300 bilhões de reservas para 100 bilhões. Né? A classe média volta para a Disneylândia, volta a fazer enxoval em Miami, volta a passear, volta a comprar... Voltam aquelas lojas de R$1,99, né? E todo mundo vai achar que está rico por um tempo. Né? Depois vem o estouro da boiada e aí a gente acorda com uma nova realidade. Então eu acho que a bolha de consumo pode vir por um populismo cambial. Eu acho que essa é a estratégia que eles podem adotar, de repente trazendo o dólar até para 3,10, 3, 2,80, 2,50. Acho que isso é possível, mas é uma especulação da minha cabeça aqui. Sim, é uma coisa possível. Agora, eu fico pensando, por que a esquerda não conseguiu ainda mostrar essas reservas para a população, né? Porque hoje a máxima que existe entre o eleitorado do Bolsonaro é que o PT quebrou o Brasil. Essa é a máxima. Agora, enfim, vamos esperar. Eu não acho que eles consigam manter uma bolha dessa por muito tempo. É lógico que esse entreguismo de reservas vai, de certa forma, atender os Estados Unidos, mas uma coisa a gente precisa admitir, nós tivemos a nossa indústria destroçada e não vão ser lojinhas de 99, lojinhas de importação que vão conseguir empregar 15 milhões de pessoas, não. Tá bem difícil, ainda que ele tenha essas reservas, tá bem difícil dele trazer o Brasil do governo Dilma. Não, isso não vem. A indústria, Léo, já tá empregando muito pouca gente há bastante tempo, né? Deixa eu agradecer aqui também a Priscila, que se tornou membro do canal. E até dando uma novidade aqui, Léo, você sabe que segunda-feira, graças a Deus, volta a Gisele Federici, né? Volta de férias, das férias que ela foi desfrutar em Cuba. Então, já convido aqui os membros, né, do canal, na segunda-feira, 3 horas da tarde, nós vamos fazer uma reunião de pauta com os membros, né? Vai ser uma transmissão para os membros, para a gente definir quem a gente busca, quem a gente convida para entrevista, sugestão de novos programas, sugestões para 2019. Depois a gente transmite essas reuniões de pauta também para todo mundo, mas é uma maneira da gente também valorizar o papel daqueles que estão se tornando membros aqui do canal. Segunda-feira, 3 horas, a primeira reunião de pauta aqui. A Lídia Barbosa está dizendo o seguinte: as grandes lojas estão dando 60 dias para começar a pagar. Aí o povão, de janeiro em diante, vai para o SPC. Léo, o consumo está tão represado no Brasil que eu acho que tem gente que está fazendo qualquer coisa para comprar um presentinho de Natal, não sei o quê, e depois vai acordar no SPC. Mas então, fica atento só a isso, né? A economia brasileira está muito capenga, saiu estatística hoje, inclusive, né? Praticamente estagnado, dado de setembro, né? O crescimento muito baixo, mas não duvide da capacidade desse pessoal que está lá de fazer maldade, né? E aí, no caso, fazer maldade nesse caso é criar a bolha para tentar manter uma popularidade alta, enquanto eles vão fazendo um serviço sujo, que é vender todas as estatais, entregar o petróleo e tudo isso. É criar uma sensação de conforto artificial para fazer a verdadeira entrega de todas as riquezas nacionais. O Júnior está dizendo, dólar a 3,10, não precisa nem queimar as reservas. Fala, Léo. Tudo isso é possível, e esse trabalho de alienação do brasileiro, ele foi tão profundo que é praticamente impossível reverter a ideia na cabeça do eleitor do Bolsonaro que o PT quebrou o Brasil, essas coisas, né? E hoje eu fico pensando, por que a Dilma não usou essas reservas no momento certo, né? Talvez teria sido mais fácil, mas enfim, não adianta chorar o leite derramado. Papai, derruba a Dilma porque eu quero voltar para a Disney, né? Exatamente, ela não pensou, ela pensou no longo prazo, né? Ela pensou no longo prazo que uma taxa de câmbio desvalorizada poderia ser boa para reindustrializar o Brasil. Ela não estava pensando naquela menina que queria voltar para a Disneylândia, Léo. Exatamente. Hoje, essas medidas populares, obviamente, vão servir, inclusive, para guardar muita sujeira debaixo do tapete. Claro que isso pode acontecer. O mais complicado que eu vejo é o seguinte, Léo. Eu sei que parece que eu sou um menino chorão quando eu falo disso, mas mesmo depois de que ficou provada a importância da gente fazer uma grande família de comunicação de esquerda, parece que os grandes nomes
da esquerda não estão muito preocupados com isso, não. O Bolsonaro continua fazendo uma família de comunicadores, continua ampliando sua família de fake news, e a esquerda ainda não se tocou que ela precisa se unir, porque nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Então, essa frente ampla da esquerda, ela precisa acontecer entre políticos, mas precisa acontecer também na base da população, e parar com essa coisa de ciristas, lulistas e etc., e virar uma frente ampla de esquerda na base do povo, uma frente ampla de esquerda na comunicação e uma frente ampla de esquerda entre os políticos. Se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir nem orientar. Eu acho que hoje orientar é mais importante que fazer oposição. É verdade, Léo. A Fernanda falou, quer dizer, que tem que se investir pesadamente em comunicação. E olha que interessante, o Joel fala aqui, ó, o povo passou a ter TV, celular, PC, internet no governo Lula. E aí o povão teve acesso a todos esses bens, né, mas na hora de fornecer a informação ou a desinformação, quem forneceu foi a direita, né? Quem se aproveitou dessa expansão da capacidade de consumir informação do povo foi justamente a direita. Olha que curioso, né? O povão não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha essas coisas todas, né? Tudo isso veio com os governos Lula e Dilma. E aí o que fez a direita? Falou, bom, agora eu tenho um canal para me comunicar diretamente com as massas, desinformando, né? Então você vê que a esquerda forneceu os bens e a direita forneceu o veneno. A esquerda ensinou a ler, mas deixou a direita escrever o livro. É muito estranho, né? Quando a gente pensa, olha, a direita ensinou a ler, mas deu um livro, a esquerda ensinou a ler, mas deu um livro de direita. Então, enfim, é muito importante. A comunicação é o mais importante nesse momento. E o mais interessante é o seguinte, a comunicação de esquerda, ela não precisa de mentira. A comunicação de esquerda é uma comunicação verdadeira. Basta explicar a verdade por detrás dos fatos. A comunicação de direita, ela tem que criar historinha, tem que criar coisas lúdicas, castelos facilmente derrubáveis, e mesmo assim a esquerda continua levando lambada, né? É muito estranho. Como... Interessante, a Simone está dizendo, vamos formar um novo partido que não seja o novo, né? E olha que curioso, né? Eu acho que eu estava vendo, hoje eu li uma entrevista do Zema. O Zema, seu governador aí das Minas Gerais, deu uma entrevista e eu acho que a esquerda não pode subestimar coisas que vêm da direita também. E o que ele falava, que eu acho que vai ser muito interessante, mesmo que seja só pelo marketing, né? Mesmo que seja só pelo marketing. Ele descobriu que o governo de Minas Gerais tem frota, avião, helicóptero e tal, e ele falou, não, quando eu precisar viajar, eu vou para o aeroporto, vou pegar um avião de carreira e vou sentar ao lado de qualquer pessoa na classe econômica. Só fazendo isso, mesmo que o governo dele não tenha nenhuma solução para nenhum problema, ele vai se tornar extremamente popular, né? Ou seja, é trazer aquela ideia de que governante não tem que ser um monarca, tem que ser uma pessoa como qualquer outra pessoa, né? Então não é porque esta prática venha do novo que ela não possa ser incorporada pela esquerda, né? Por exemplo, teve uma época que o Haddad investiu muito no transporte público em São Paulo, quando foi prefeito. Muito corredor de ônibus. Durante um tempo ele morava no Paraíso, num bairro que era muito perto da prefeitura. Ele começou a ir à prefeitura de ônibus. Depois, sei lá, o gabinete lá achou que não podia mais ir de ônibus porque por razões de segurança e tal. Eu acho que se o Haddad tivesse ido de ônibus durante a prefeitura toda, nada teria acontecido com ele, porque ele poderia ir de ônibus com seguranças por perto, e ele teria construído uma outra imagem. Não acho que isso seja populismo, não. Então, acho que isso que o Zema vai fazer em Minas Gerais é muito interessante e é muito distante daquela esquerda que criou, não a esquerda, né, dos governos, de maneira geral, que ficaram muito associados a privilégios, né? Tem uma diferença muito grande, Léo, entre privilégios e uma segurança estratégica. Por exemplo, no momento que o Brasil encontrou o pré-sal e a Dilma, tanto Lula quanto a Dilma fazendo uma resistência muito grande a vender o pré-sal, eles tornaram-se alvo. Isso é óbvio. Hoje o Bolsonaro, ele está comprando carros blindados porque ele se vê como um alvo. Não está comprando carro blindado à toa, né? O cara, de um lado, ele faz propaganda de arma, de outro, ele fala que precisa de carro blindado. Obviamente, o povo tem até que refletir nesse momento, né? Será que a gente pode realmente contar com um Brasil armado? Afinal de contas, o mesmo Brasil, o mesmo cara que fala que tem que andar armado, ele está comprando blindados para ele. É uma questão do tanto que você está incomodando um ou outro.
O Zema chega no estado de Minas numa situação de muita neutralidade, né? Porque não é nem o Aécio, quer dizer, o Anastasia, que é a mesma coisa, e nem o Pimentel, ou seja, não tem aquela situação de atrito anterior. Digamos que a turma do Aécio quer matar o Pimentel, a turma do Pimentel quer matar o Aécio. Mas o Zema chega numa situação completamente diferente. Eu acho muito arriscado imaginar colocar um líder de Estado que incomoda muita gente. Imagina o tanto que o Haddad incomodou quando ele reduziu a velocidade das rodovias, quando ele criou ciclofaixas, né? Muita gente deve antes eu pegava minha Ferrari, chegava tantos minutos, agora tem que conviver com esses malditos ciclistas. É bem complicado. Mas olha só, tem muita gente aqui dizendo que isso que o Zema vai fazer, se vier a fazer, é demagogia, né? Andar num avião de carreira, né? Agora, volta e meia, a gente vê também pessoas elogiando líderes de esquerda na Europa, em países social-democratas, em que eles vão de ônibus para o trabalho, vão de metrô, de ônibus, sei lá, na Dinamarca, na Suíça, na Suécia, etc. e tal, né? O que eu acho é que se ele fizer isso, mesmo que seja por demagogia, do ponto de vista do marketing, vai funcionar. As pessoas, pô, esse cara aí não gosta de privilégio. Então, enfim, é uma prática que eu acho que vai funcionar, mesmo que seja por puro marketing. Léo, você está sem... Tô tomando couro do mouse aqui para chegar no botãozinho e ligar o áudio, Léo. Vai funcionar. Não há dúvidas que vai funcionar. O que eu quero dizer é, sob o aspecto da segurança, se perguntassem para mim o seguinte, olha, você colocaria a mão no fogo para deixar, por exemplo, a Dilma ou o Lula, após descoberto o pré-sal, deixar que eles fizessem viagens, né, em situações convencionais, né, passar por toda aquela fila dentro de um aeroporto, etc. e tal? Eu, particularmente, não. Eu acho que não seria possível. Agora, o Zema. O que você acha a respeito do Zema? O Zema ainda não fez nada. O Zema ainda não fez nem para o bem nem para o mal. Ele só foi eleito. Existe uma expectativa muito grande de um liberalismo vindo do Zema, mas não tem uma expectativa de desrespeito com determinadas classes. Essa expectativa é uma expectativa de realizar a promessa de campanha. Agora, tem determinados políticos que eles desrespeitaram interesses e privilégios de elites que colocam eles em certa vulnerabilidade, mas que vai servir de populismo, vai, isso lógico. É um populismo. O Roger está perguntando, o COIS vai diminuir o salário dos servidores públicos federais. Isso é legalmente possível? Na verdade, não seria, mas o que eu acho que ele vai fazer vai ser aumentar a alíquota da contribuição previdenciária. Ô, Léo, vou trazer para você uma pergunta do Leônidas, que ele quer saber concretamente, qual que é a sua proposta para melhorar a comunicação na esquerda. Se você tivesse que explicar em 1 minuto a sua proposta para melhorar a comunicação. Bom, já que eu tenho 1 minuto, eu vou dar uma sugestão daquele cara que conseguiu fazer isso muito bem. Vamos imitar o Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez? Toda vez que o Bolsonaro identificava determinados canais que eram importantes para o crescimento da comunicação dele, ele incentivava o crescimento, pediam pessoas para curtirem todos os outros canais, abraçavam aquele canal novo e ajudavam aquele canal a crescer. Se a gente tiver isso na esquerda, meu amigo, acabou. Ninguém vai ficar livre da nossa comunicação. Já pensou? Vamos pensar nas figuras importantes da esquerda. Já pensou? Lula, o canal do Lula, né? O Facebook do Lula, Facebook da Glaze, Facebook da Dilma, todos esses convidando as pessoas para curtirem e se inscreverem nos importantes canais de esquerda. Todos os canais vão crescer de uma vez só. Já pensou se todos os canais de esquerda começassem a se incentivar? Olha, você está assistindo aqui o programa, mas vamos curtir também o canal Leonardo Stolp, vamos curtir o Breno Altman, vamos curtir o pessoal todo. Tudo cresce junto. Isso a TV 247 já faz, né, Léo? Isso a TV 247 já faz, Léo. O que eu quero dizer é o seguinte, a importância da esquerda perceber que isso tem que ser feito por todos, né? O que eu fico cobrando, que às vezes parece que é simplesmente uma pirraça minha, é por que mesmo depois de ser derrotado por causa disso, os líderes, os grandes líderes de esquerda ainda não estão fazendo isso? Esse é o ponto. Entendi. Léo, a Fernanda está trazendo aqui, ó. O PT tirou milhões da miséria, mas não os tirou da ignorância. Na política não existe espaço vazio. A direita preencheu, sobretudo nos templos evangélicos, né? Então, é mais ou menos isso que a gente falou, né? A esquerda se preocupou muito em ampliar a capacidade de consumo da população, mas se preocupou pouco
com a educação política, com a comunicação, né, com a conscientização política. Isso é que faz a diferença. Enquanto isso, a máquina de comunicação que já existia privada plantou o discurso de ódio, e os novos comunicadores que foram surgindo aqui e acolá em várias redes sociais foram também sendo incentivados a replicar, né, esse mesmo discurso de ódio, que foi tomando corpo e ganhando espaço na sociedade. Exatamente. E uma coisa que faz parte, inclusive, da pergunta anterior é esse incentivo para você começar a comunicar e ser de esquerda. Eu fiquei impressionado como que, até hoje, os novos comunicadores que surgem, de vez em quando eu pesquiso por meu nome, os novos comunicadores adoram refutar Leonardo Stoppa. Depois vocês procurem por Leonardo Stoppa na internet, vocês vão ver que tem vários molequinhos lá, pessoas de 15, 16 anos, destruindo Leonardo Stoppa. Aí eu penso, por que essas pessoas preferem refutar o Leonardo Stoppa do que refutar o Bolsonaro? Porque se você refuta o Leonardo Stoppa e fala bem do Bolsonaro, vem uma turma, tipo, para te incentivar e para fazer seu canal crescer. Se você refutar o Bolsonaro, a turma do Bolsonaro vem te atacar. Então, a forma como a coisa está desenhada é para perpetuar exatamente o crescimento da direita nas redes sociais. A gente precisa de redes sociais sem partido, Léo, já que tem escola sem partido. É importante, Léo, isso que você fala. Por quê? Porque quando o Bolsonaro estimula um determinado comunicador, ele fala, olha, inscreva-se no canal tal, ele está pagando pelo apoio. Por quê? Porque se esse canal pula de, sei lá, de 100 mil inscritos para 1 milhão, evidentemente ele passa a ter acesso a uma renda maior, a uma renda que o Bolsonaro não está pagando do bolso dele, mas, naturalmente, ele vai receber de outras maneiras, né? Então é um pagamento indireto pelo apoio. O cara apoia e é pago por isso. E é pago de uma maneira subreptícia, vamos dizer assim, né? Exatamente. O Bolsonaro soube pagar vários comunicadores sem tirar um centavo do bolso. Isso a gente tem que admitir que eles foram muito inteligentes. E, obviamente, isso começou lá atrás, quando o Aécio Neves começou a armar e que ele vem para a rua, Revoltados Online, quando aquelas coisas começaram a nascer, eles começaram a se incentivar e os canais foram crescendo dessa forma. Hoje os canais de direita, eles entenderam uma coisa que os canais de esquerda não entenderam. Os canais de direita entenderam que não há concorrência. Uma pessoa que segue o Mamãe Falei pode seguir o MBL, né, o site do Mamãe Falei, segue também o YouTube do MBL, segue também o Nando Moura, ou seja, seguem todos esses canais de direita sem que um seja concorrente do outro. A esquerda, parece que os grandes líderes de esquerda imaginam coisa do tipo, olha, eu não vou divulgar o canal daquela pessoa, porque senão pode ser que as pessoas deixem de vir acessar a minha página para acessar a dela. Esse egoísmo da esquerda talvez seja o motivo de derrota da esquerda. E olha como que é interessante. A esquerda está sendo penalizada por uma coisa que ela combate, o egoísmo no consumo, mas ela não combate o egoísmo na comunicação. E essa tentativa de monopolizar a comunicação enterrou a esquerda. Pois é, quando você adota uma postura solidária, colaborativa, você está adotando princípios que são mais próximos aos da esquerda. Quando você adota uma postura egoísta, né, você está assumindo uma ideologia em tese liberal, né? Mas você está dizendo que a direita no Brasil... Exatamente, a direita é extremamente esquerda na comunicação. Exatamente isso. É o que você começou a pensar. O que eu estou dizendo é que se a gente quiser entender o que é a aplicação perfeita da solidariedade de esquerda, é ver como trabalham os canais de comunicação da direita. Pois é. Mas, Léo, vamos seguindo na nossa batalha diária. Então, aqui, generosamente, vamos pedir inscrições para o canal Leonardo Stoppa, que está bombando, mais de 130 mil inscritos, rumo aos 200 mil já, e também as inscrições na TV 247, que talvez consiga bater os 260 mil hoje ainda. Léo, você acha que é uma boa ideia essa ideia das reuniões de pauta com os membros, com a Gisele, toda segunda-feira? Olha, Léo, você está... Digamos que você é o primeiro canal a implementar a Constituição de 88 na comunicação. Você está colocando uma democratização na comunicação. Olha, a Constituição de 88, ela prevê que tudo tenha que ser democratizado. Aí, por exemplo, nas escolas, né, a reunião com os pais, professores, alunos, para democratizar. Infelizmente, o Poder Judiciário não chegou a democratizar como nos Estados Unidos. Então, o júri só serve para crimes contra a vida. Mas você cria um canal de comunicação e chama os membros para opinarem sobre pauta, você está
tendo aí um pioneirismo aí que provavelmente vai ser elogiado até em Marte. Até em Marte? Até em Marte. Olha que Marte deve estar muito envergonhado por ser o planeta vermelho e perceber que o vizinho virou um planeta fascista, né? O planeta vizinho ficou fascista. Marte, como planeta vermelho, deve ter ficado muito triste. Principalmente que gritam daqui da Terra que minha bandeira jamais será vermelha. Ou seja, o mesmo país que está aí desrespeitando Cuba como vizinho, né, na América Latina, está desrespeitando o planeta vizinho também, que é o planeta vermelho. Mas, enfim, você nessa atitude aí de democratizar a pauta, você acaba de criar uma inovação que vai ser com certeza seguida ao redor de todo o planeta, porque é muito interessante o que você está fazendo. O Paixão está perguntando, reunião de pauta ao vivo? Sim, ao vivo, segunda-feira, 3 horas. Vamos fazer essa estreia, então, na segunda-feira. Léo, é isso aí. Então, vamos pedir, olha, para quem puder ser assinante solidário do 247, brasil247.com/apoio. Quem puder ser membro, aí o botão está do lado do inscreva-se, né? É só apertar esse botão rapidamente, coisa muito simples, né? E todo mundo, evidentemente, curtir, compartilhar. E eu vou voltar, Léo, se você me permitir, a leitura aqui da classe média no espelho, que estava bom. Aí você me interrompeu, cara, para fazer essa live aí. Ô, Léo, novos tempos. Esqueça que um dia existiu sábado e domingo. A coisa agora é diferente. Estamos em tempos de Bolsonaro, sem direitos trabalhistas. Tem direito de patrão agora, Léo, mas o problema é que você é um patrão que trabalha, você é um patrão diferente. Em vez de você ser um patrão que está lá na Europa simplesmente jogando lá com os investimentos, você é um patrão que trabalha. Eu não entendo, não. Marx não te consideraria patrão, você sabe, né? Que bom. Marx não te colocaria como capitalista. Que bom, que bom. Vanderlei Costa está dizendo, precisamos falar menos de economia, aliás, ou falar de economia mais uma linguagem popular. Gente, é isso aí, obrigado a todos vocês. Daqui a pouco voltaremos aí, vamos ter mais reprise hoje, talvez um boa noite extra aí, que estava sendo articulado com o Aquiles Lins, que é nosso editor. Mas, enfim, qualquer coisa a gente sempre avisa na comunidade do YouTube. Então fiquem atentos nos avisos que chegam lá pela comunidade do canal. Léo, muito obrigado. Se você quiser também fazer hora extra no domingo, você avisa, tá? Aí você pode falar, não, vai ter que trabalhar. Se quiser chamar para fazer aquele... Porque você me chamou no feriado para fazer aquele combinado aí de várias pessoas, mas eu estava vivendo aqui um cataclismo, eu até te mandei uma filmagenzinha, estava mundo arrasando em Belo Horizonte, não deu, mas se for fazer alguma coisa comunitária no domingo, quiser me chamar também, pode chamar. Agora que a Luísa nasceu, tá tudo mais tranquilo, Léo, sabe? O mundo mudou bastante. Não está mais aquele desespero de antes, preparando isso, preparando aquilo. E eu queria agradecer muito vocês pela companhia nesse sábado, né? Porque, afinal de contas, tudo bem, né? A exploração de patrão, a exploração de empregado com patrão, de fazer o Léo ao quadrado sábado é comum, mas a exploração da audiência de vocês é uma coisa que a gente tem que agradecer de todo coração. E eu queria convidar vocês para participarem comigo mais tarde, às 10h30 da noite, no Léo Estopa ao vivo. Fala mais, Léo. Tô vendo que você tá... Vou só fechar com um comentário aqui da Socorro Rabelo, dizendo, tenho orgulho de fazer parte desse canal, vamos fazê-lo crescer e bombar. Contamos com todos vocês, obrigado e até logo mais. Grande abraço, valeu, gente. Valeu.